Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Senhor, glória a Deus. Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Glória a Deus. Versículo de número 1. Qual filho? Apocalipse, capítulo 2. Versículo 1. Glória a Deus. Oi? 15 para as 9. Aleluia. É a carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Eu seria leve para nós não passarmos do horário. O livro de Apocalipse, escrito por João, um dos apóstolos de Jesus, que Glória a Deus. andou com Jesus, aprendeu com Jesus, que depois que Jesus foi levado aos céus, começou também a sofrer perseguições, cadeias, aqui na face da terra. Alguns relatos em alguns livros de história que falam que eles tentaram matar João de tudo quanto é jeito. Até dentro de um tacho de azeite ele foi colocado. Oh Deus, é verdade. Mas não fez nenhum efeito. Ele saiu de lá como se tivesse tomado um banho, né? E vendo eles que não podiam matar, trancaram ele numa ilha, aprisionaram, no intuito de parar o ministério, de parar a evangelização, de parar Oh Deus. a ele de anunciar o evangelho, de continuar ganhando almas para Jesus. Mas nem mesmo na prisão João foi impedido de receber dos céus as divinas revelações de Deus. E me chama a atenção em Apocalipse, as 7 cartas, que foi direcionada a cada igreja daquela época. A cada igreja que estava estabelecida sobre a face da terra, é que Jesus ele destaca os pontos positivos de todas as igrejas. Ele olha para a igreja de Éfeso e ele fala: eu sei da sua obra, eu sei do seu trabalho, eu sei que vocês têm sofrido, eu sei que vocês têm sido perseguidos, eu sei que vocês têm aborrecido as obras dos nicolaítas, que eu também aborreço, eu sei tudo sobre vocês. Então eu os conheço bem. Sei então que são uma igreja esforçada. Só que aí Jesus, quando ele direciona através de João a carta a cada igreja, que ele fala e deixa bem claro que conhece de cada uma delas, cada obra, Jesus ele olha para cada uma das igrejas também e fala: tenho eu, porém, contra ti. Em cada uma das igrejas, Jesus encontra algo que estava faltando ainda, que estava sendo deixado de lado. Jesus começa a mostrar para as igrejas que não estava de acordo com o que ele queria, que ainda faltava alguma coisa para poder ser mudada, faltava alguma coisa ainda para ser transformada, e que era necessário que estas igrejas se preocupassem com isso que está faltando. Eu sempre vejo a minha sogra aqui falando que as igrejas hoje, infelizmente, estão cheias, os bancos lotados, a igreja que não cabe o povo tem que ficar em pé. Só que são um povo que tem uma certa alegria ali passageira, é uma emoção que eles sentem quando estão ali dentro, mas quando sai para fora tudo volta ao normal, esquecem de tudo que aprenderam da palavra. E aí a gente fica se perguntando: será que de fato nós temos nos enquadrado na igreja que Cristo quer que nós sejamos?
Porque Jesus olha para Éfeso e fala, eu sei todas as tuas obras, mas eu tenho contra ti ainda alguma coisa. Tu deixaste o primeiro amor. Então não vai adiantar tu cumprir com todas estas coisas aí, não vai adiantar você fazer tudo isso que você está fazendo, mas você esqueceu o primeiro amor. Oh, Deus. Lembra-te aonde caiu e arrependa-te, porque senão brevemente eu virei contra ti e tirarei o teu castiçal. Porque é Jesus que tem o domínio sobre a igreja, é Jesus que tem o domínio sobre a nossa vida, é Jesus que tem o domínio sobre nós. É verdade, meu Deus. E não tem ninguém melhor do que Jesus para conhecer a nossa vida. Sim, meu Deus. Jesus conhece o que ainda está faltando em nós, e é por isso que Jesus sempre tem nos chamado para que nós venhamos nos despertar para poder enquadrarmos na vontade dele, da maneira que Deus quer. Não é fácil, de maneira alguma, mas Jesus ele vai olhar para a igreja e vai falar para ela, eu conheço todas as tuas obras, os teus trabalhos. Então era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que estava correndo atrás, que fazia obra. Jesus está falando, eu conheço que vocês trabalham, eu sei. É verdade, Eu sei da meu paciência Deus. também. Porque Jesus estava olhando e veio para ele dizendo, eu sei que vocês são pacientes, porque de fato eles estavam passando alguma coisa e eles estavam suportando pacientemente. Então Jesus conhecia que eles eram pacientes. Se você olhar para a igreja de Éfeso e pegar todas as qualidades que Jesus mostra nela, você fala, poxa, quem dera se eu fosse pelo menos um pouquinho. Porque a igreja de Éfeso trabalhava, era uma igreja paciente, ela não sofreu mal, puseste as provas que se dizia ser profeta e não era, chegava lá e não fosse profeta e fosse mentiroso, ele olhava na cara e falava, não, tu não é profeta, tu é mentiroso. Então ela rejeitava os profetas. Essa glória. Só que Jesus olha para Éfeso e vê, Éfeso, ainda está faltando alguma coisa. Vocês esqueceram o primeiro amor, que era o mais importante para a igreja de Éfeso, era o que Jesus estava cobrando, que o primeiro amor. Quem já viveu o primeiro amor que sabe como é maravilhoso estar no primeiro amor? Oxalá que nós nunca tivéssemos perdido esse primeiro amor. É maravilhoso o primeiro amor diante da presença de Jesus. Nada abala a nossa fé. Nada tira a gente do propósito. Não tem sol, não tem chuva, não tem nada que tira a vontade da gente fazer a obra, de buscar a presença de Deus, de estar na presença do Senhor. E é isso que Jesus estava falando para Éfeso. Volte ao primeiro amor. Porque tu deixaste o primeiro amor. Vocês estão trabalhando, estão fazendo, estão correndo, mas estão edificando só vocês aqui na terra. Então eu preciso voltar ao primeiro amor, para voltar à primeira comunhão diante da presença de Deus. Nós temos que olhar para isso também. Hoje o nosso mundo está ficando esquecido. O primeiro amor diante da presença de Deus. Eu fico olhando até mesmo assim a minha vida. No primeiro amor foi tão maravilhoso. Deus tem me abençoado, Deus tem me fortalecido, tem me dado graça, tem prosperado a minha vida, sim. Mas quando a gente começa a lembrar do primeiro amor, a gente percebe que nada dessas coisas, ela preenche o vazio do primeiro amor que a gente tinha. Porque ninguém tirava de mim a vontade, o desejo de estar indo fazer a obra, e não importava o tempo que tivesse, não importava o tempo que tivesse, ou como estivesse, eu estava lá buscando a presença de Deus. Eu chegava na minha casa, não tinha nada, olhava para o teto e falava, não tem nada a fazer, eu vou orar. Vou ler a Bíblia. Porque estava no primeiro amor. Estava naquele amor fervente dentro da gente. Então nós não podemos perder o primeiro amor em Cristo Jesus. Porque se nós perdermos o primeiro amor, não vai adiantar eu pregar os 4 cantos do mundo, levando o Evangelho, ganhando almas para Jesus, para o reino. Mas eu deixei meu primeiro amor, minhas primeiras obras. Quando Jesus voltar, ele vai tirar meu castiçalzinho de lá, não vou poder entrar no reino. Por quê? Porque eu deixei o primeiro amor. Jesus endereça também outra carta às igrejas de Esmirna. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que se dizem Deus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas destas coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna, Jesus está falando também as mesmas coisas. Jesus conhece as obras dela, Jesus está conhecendo tudo, mas Jesus está dizendo para ela, mas vocês vão ser perseguidos, serão 10 dias de tribulação, vai ser açoitado, vão perseguir vocês, mas seja fiel, não desespere, permaneça firme, porque se
até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Oh, aleluia, Jesus. Aqui hoje a gente não sofre perseguição, não. O Brasil é bom demais. Quem dera se nós sofrêssemos perseguição. Não somos perseguidos. Hoje aqui alguém pisa no nosso sapato, nós estamos falando que está sendo perseguido. Não. Perseguição é o que a igreja diz, mínimo enfrentar. Que algum deles seria lançado até nas prisões. Meu Deus. Que se é perseguido. Mas Jesus disse, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aí Jesus sempre frisa em todas as igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para todas as igrejas, Jesus disse, ei, quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Hoje nós temos que pregar e falar também da mesma forma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está pregando para as igrejas. O que o Espírito Santo está direcionando para nossas vidas. Aí eu lembro do testemunho que eu ouvi há muito tempo atrás, que tinha um menininho que ia para a igreja e toda vez que ele chegava na igreja, ele botava o dedinho no ouvido, sentava no primeiro banco e ficava ouvindo o pastor pregar. O pastor ficou agoniado um dia com aquilo, tampou com ele, falou, menino, tira o dedo do ouvido. Toda vez que você vem no culto, você fica com essa mania de ficar com o dedinho no ouvido. Para que isso? Terminou o culto, chegou no pastor e falou, pastor, sabe por que eu coloco o meu dedinho no ouvido? Por que, meu filho? É porque é para poder entrar e não sair, é para descer para o coração a palavra. Ele falou, pastor, a gente ri, mas não é brincadeira. Se for preciso de nós taparmos os ouvidos, nós precisamos tapar para que entre a palavra de um lado e não saia. Nós precisamos ouvir a palavra e guardar a palavra no coração. Ela precisa descer para o coração. Para que nós possamos nos fortalecer, nos vivificar diante da presença de Deus. Aí aqui na terra nós vamos ser perseguidos. Tem crente que não quer ser perseguido, tem crente que não quer sofrer calúnia, tem crente que não quer passar por provação. Mas Jesus é quem está dizendo para a igreja, ei, vocês serão perseguidos, vai lançar algum de vós na prisão. Por causa de quê? Por causa do amor de Cristo, por causa do Evangelho, por causa do reino dos céus. Lá na China, o pessoal não pode nem falar no nome de Jesus agora, para poder acabar de piorar. Aqueles que se diz cristão, o governo está cortando o benefício deles. Não vai receber benefício, não vai comer, não vai ter nada. Porque está padecendo por causa do nome de Jesus. Mas eles não negam a fé, eles permanecem firmes, eles continuam buscando a presença de Deus. A carta à igreja de Pérgamo. Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha o que Jesus está falando para a igreja. Que eu sei que aonde tu está, o trono de Satanás também está aí. Quer dizer que as obras do diabo lá estavam sendo feitas. Que reféns o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão era de quê? De falso profeta. De ir contra o povo de Deus, de tentar amaldiçoar aqueles que Deus escolheu para poder ser vencedor. Nós temos que tomar cuidado. Porque muitas das vezes a gente está amaldiçoando a vida do nosso irmão com a doutrina de Balaão que está na nossa vida. Que nós começamos a jogar praga. Tomara que lá na esquina ele pega e receba o dele. Para ele aprender a não mexer mais comigo. Não, temos que tomar cuidado. Jesus está falando que a doutrina de Balaão estava lá. Aí, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Meu irmão, tem quantos pastores hoje que estão como Balaão? Que ao invés de ensinar as ovelhas a andarem no caminho de Jesus, eles estão se tornando pedras de tropeço. Meu Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Eles não estão ensinando a comandar na presença de Deus, pelo contrário, eles estão ensinando as pessoas a tropeçarem e caírem diante da presença de Deus. Com a doutrina de Balaão, que estava querendo ensinar Balaque para que o povo tropeçasse diante da presença de Deus. Como é que ele ensinou Balaque? Balaque, não tem jeito não, não tem como amaldiçoar esse povo. Porque todo jeito que eu tento falar uma palavra de maldição não sai. Bota eles para poder adulterar as mulheres lá do meio deles. E aí, ó, Deus vai sair do meio deles. Ele ensinou o povo a tropeçar, a pecar diante da presença de Deus, e a presença de Deus se retirar do meio deles. Quantos pastores hoje que estão ensinando isso dentro das igrejas? Mas como, pastor? Aceitando o divórcio, o casamento de novo dentro das igrejas. Eita glória. E não podemos deixar isso acontecer. Eita glória de Deus. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço.
Aí Jesus fala, arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí Jesus fala, ao que vencer eu darei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Temos promessas de vida diante da presença do Senhor. A igreja de Tiatira, conheça as tuas obras. Todas as igrejas, Jesus vai falar, eu conheço as tuas obras. Então Jesus está olhando para mim e está falando, mãe, eu conheço as tuas obras. E o Senhor, eu conheço as tuas obras. Eunice, conheço as tuas obras. Anaqueira, eu conheço as tuas obras. Tu é igreja, eu conheço, eu sei das tuas obras. Então Jesus conhece a gente por inteiro. É verdade. O teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tem um contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os teus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios das idolatrias. Olha como a igreja de Tiatira, ela tinha umas obras maravilhosas. As obras dela eram obras de amor, ela amava, serviço, fé, paciência, e que as últimas obras dela eram maiores do que as primeiras. Então ela era maior do que ela tinha começado. O que ela tinha feito no passado, ela estava fazendo mais. Só que porém ela estava tolerando Jezabel lá no meio. Jesus falou, negativo. Eu reprovo. A doutrina de Jezabel, de maneira alguma. A idolatria no meio da minha igreja, não. De qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Eu reprovo isto que vocês têm aceitado no meio de vós. Jesus está deixando claro, através da carta das igrejas, que nós não podemos ser complacentes mesmo com o pecado infiltrado no meio das igrejas. Não tem jeito. Nós somos chamados para poder denunciar o pecado dentro das igrejas mesmo. Doa quem doer. É verdade. É para isso que Jesus chamou. João está preso. Mas Jesus está dando revelação para ele poder pregar nessa igreja e denunciar o pecado dentro de cada uma delas. Glória a Deus. Eu fui pregar domingo passado. Deus me deu uma palavra lá no livro de Salmos 119. Bem-aventurado aquele que trilha caminhos retos diante da presença do Senhor. É verdade. Versículo 1. Eu fui direcionar a palavra para jovens. Nós olhamos para as igrejas hoje. As igrejas estão fazendo das igrejas uma boate para poder atrair os jovens para poder servir a Jesus dentro dela. Eles tiram o púlpito e colocam um tambor preto. Tá assim agora. Aí eles jogam um jogo de luz e começa a subir fumaça. Só que aí Deus esses dias me levou ali dentro da Rota 94. Quem conhece aquela boate lá? Sabe onde que é? Que tem ali perto da onde a Deus Irene formou. Lá tem uma boate. Eu fui lá para poder mostrar um relógio para o dono da boate que eu ia vender para ele. Quando eu entrei dentro da boate, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Pare e olha ao teu redor. Eu olhei tudo que estava ao meu redor. Eu falei, o que tu está vendo diferente? O Espírito Santo ministrou para mim, o que tu vês de diferente? Eu comecei a observar os jovens que estavam andando, entrando lá dentro. O ambiente, as luzes, a fumaça, aquela coisa. Os jovens de pinça, de brinco, de tatuagem. Eu falei, mas o que é isso, Espírito Santo? Eu cheguei na minha casa, o Espírito Santo começou a me revelar. Está tendo diferença de dentro das minhas igrejas? Daqueles que se dizem ser igreja? Eu falei, nenhuma. Porque eu estava esses dias com um amigo meu, e de repente eu estou lá olhando o status dele, eu vi ele dentro da igreja. Parecia uma boate. E ele de brinco, tatuagem, aquela camiseta cavada daquele jeito. Eu falei, não tem diferença nenhuma. O Espírito Santo começou a ministrar para mim. Eita Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Mas prega primeiro para as lideranças deles, que é a liderança que está ensinando a eles. Fala para eles que é preciso ter diferença daquele que está na presença de Deus, daquele que está no mundo. Então aqui nós estamos vendo que Jesus está reprovando as obras de Jezabel. Então você acha que Jesus hoje olhasse para as igrejas que estão na face da terra? Jesus não ia. É por isso que Jesus vai levantar nós mesmos, para a gente ir lá e denunciar dentro da igreja. Pastor Menino, mas nunca mais o senhor vai voltar lá, não tem problema não. Oh, glória, aleluia. Você pregou, Jesus falou que vocês não aceitam a palavra, tu sai de lá, bate a poeirinha do pé daquela cidade e vai embora. Porque naquele último dia terá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para estes. Verdade, Deus. Então nós não podemos aceitar a doutrina de Jezabel de maneira alguma dentro das igrejas. É verdade, meu Deus, não que tem que maravilha. aceitar segundo o
casamento mesmo, não tem que aceitar divórcio, não tem que aceitar adultério, prostituição, não. Fala, Deus! Fala, Deus! Pode até estar lá dentro, eles podem até estar aceitando, mas tu tem que ser um João, cheio da presença de Deus, para denunciar o pecado deles lá dentro. Se eles perseguirem, se me matar, não tem problema não. Jesus está dizendo que se você sofrer as perseguições, que se você padecer, se te matarem, se te prenderem, não se preocupem, porque o teu galardão está na mão de Jesus. Eita Quando glória, tu chegar eita lá, glória, ele vai te dar uma Deus, pedra meu branca, tu Deus. vai ter outro nome, não vai se lembrar das coisas daqui, e você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não dá tempo mais, que nós tínhamos mais 4 cartas, né? Oh, Deus amado, É aleluia. verdade? Mas nós vamos, 3 coisas eu vejo. Primeiro, que Jesus conhece as obras de cada uma das igrejas. Segundo, que Jesus tinha algo contra cada uma delas. E que terceiro, que Jesus dizia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quarto, Jesus conhecia as doenças de cada uma das igrejas, mas ele tem o poder para curar também a doença de cada uma Oh, delas. Jesus querido. Então nós temos que aprender isso. Se nós ainda não somos uma igreja perfeita Deus. diante da presença de Deus, e se Deus tem alguma coisa para denunciar em nós ainda, nós vamos aceitar a correção, porque sabemos que o Pai, Ele tem poder para poder nos curar, nos transformar e nos libertar diante da presença de Deus.